Queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindas a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. E estamos aqui mais uma vez para comentar a lição de número 6 da faixa etária de maternal. Temos aí um longo trabalho para poder estar com as irmãs, mas estamos aqui, viu? E dentro da lição a gente traz algumas sugestões para que as irmãs possam trabalhar com os vossos alunos, com as vossas crianças. E nesta lição que a gente vai trabalhar o livro de Mateus e Lucas, a lição de número 6 vai falar sobre Jesus de Nazaré. Tá? Numa lição de adulto, é claro que a gente iria buscar mapas para trabalhar lá a questão de Nazaré, distância de Jerusalém, a distância da cidade de onde Jesus nasceu e assim por diante. Mas aqui cabe ressaltar a continuidade da lição anterior, e na lição anterior nós comentamos sobre, no nascimento de Jesus, os homens sábios, que na Bíblia aparecia lá como os magos que foram ver Jesus. Né? E quando esses sábios vão procurar Jesus, eles vão e falam com o governador. E quando recebe a notícia que nasceu um rei, esse governador fica então irado e quer justamente eliminar Jesus. Né? E mandam eles lá, mas na volta comunicar-se. Não satisfeito com isso, ele traça um plano para eliminar todas as crianças com idade de até 2 anos. Não é? E justamente Jesus entra nesse pacote de eliminação. Uma coisa que eu gostaria já de pedir a vocês, professoras, é a questão do termo matar. As vossas criancinhas ainda não estão associando bem a palavra matança. Então, se vocês não usarem essa palavra, vai ser de bom grado, tá? E se usar, ter muito cuidado com o contexto, para que elas possam compreender, tá bom? Então, uma sugestão é que o governador queria fazer mal a Jesus e Deus intervém com um sonho e fala com José por meio de um anjo. Né? Então, nesse sonho, fala com José para José sair lá da cidade de Davi e ir para o Egito. Nessa ida para o Egito, fica lá aguardando até que, de novo em sonhos, um anjo falasse para José retornar. E quando retorna, retorna para a cidade de Nazaré. Na semana passada, eu tinha falado com vocês para utilizar um cabo de vassoura, colocar o rosto de um camelo e aproveitar então a situação, né, do camelo, já que os sábios foram ver Jesus de camelo. Nesta lição, vocês podem aproveitar o mesmo cabo de vassoura e, se possível, vários cabos de vassoura para fazer o transporte lá de Jesus, porque dessa vez é um burrinho, tá? E a gente está disponibilizando para vocês o rostinho aí do jumentinho, para que vocês possam imprimir e colocar para os meninos pintarem e colar nos cabos de vassoura ou outros quaisquer que vocês tenham. E possam fazer uma caminhada com eles. Eles saindo, não é, de Belém, indo para o Egito e depois retornando para Nazaré, tá bom? Vocês podem fazer isso tranquilamente, sai de um lugar, na sala de aula lá de vocês, vai até próximo ao subpúlpito, volta, e aí você determina lá a localização. E pode fazer uma brincadeirinha, tá? Uma brincadeirinha com eles de quem chega primeiro, tá bom? Isso vai motivar e, é claro, fica na mente da criança a associação já ao animal, né? Ao jumentinho, que foi o animal que José utilizou para transportar Maria e Jesus. Uma outra situação são os personagens da lição. Então nós temos vários personagens. Primeiro, o personagem de um rei. Então, se vocês têm
alguma figura já de outras lições, alguma imagem sobre o rei, na nossa lição é colocado, deixa eu ver se está aqui, tá. É colocado para vocês já a ideia de um rei. Então tá aqui o rei. Mas se você tem também, além da imagem, ou bonequinho, ou confeccionou algum com eles, ou pelo menos confeccionou uma coroa, que eles puderam usar uma coroa, que possam passar de um para um e associar o personagem, o rei. O rei estava insatisfeito porque nasceu um outro rei que poderia tomar o seu trono, tá? E aí cabe a vocês fazerem a associação. Esse rei com raiva, olha na imagem, a cara de raiva do rei, está muito chateado, está bravo. Então o rei chateado procura eliminar, procura fazer mal a Jesus. E neste caso, Deus faz com que José tenha um sonho e neste sonho receba do anjo uma revelação para que saísse e fosse para outra cidade, o Egito, tá bom? E aí, é claro, vocês podem aproveitar os bonequinhos de José e Maria, e neste caso, um outro pequenininho, Jesus, indo ao Egito, saindo do lugar que estava, indo para outra cidade. É bem verdade. Deixa eu colocar aqui. E isso só acontece com a ordem do rei. E quando ele ordena, soldados vão atrás para fazer o mal. Neste caso, ó, espada, dá essa ideia de arma, de querer fazer o mal. Ó, vocês podem aproveitar. Não tendo esses elementos, tá? Não há problema nenhum. Faz apenas o trajeto. E o comentarista da lição faz até que vocês podem fazer uso de caixinhas aí de fósforo ou até de sapatos para fazer então um trenzinho e essa caminhada com os alunos, tá bom? Nesse texto que a gente tem, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 23, essa fuga para o Egito, tá? É interessante a gente não passar muito tempo falando da fuga para o Egito, mas na verdade o retorno para Nazaré, porque é justamente a lição, ela está com o título Jesus de Nazaré, então nós darmos esse enfoque, esse foco maior na cidade de Nazaré, tá bom? Que é onde Jesus ele vai estar, tá bom? Então, além de coroa, algo que poderia trazer aí uma maior atenção ao personagem, poderia ser os mantos reais, tá? Mantos reais, tá bom? Esse manto real eu utilizei, acho que foi em uma das lições de juniores, tá bom? E aí você colocar um aluno lá para vestir o manto real e ele ser um dos personagens dessa lição, tá? Neste caso aí seria o rei chateado porque teria nascido o rei que salvaria o mundo, tá bom? Então, um manto só apenas de ficção para fixar este personagem nesta lição, tá bom? E aí, chegando em Nazaré, José, ele desenvolve a profissão que lhe faz jus, né? Então, levando lá Maria e Jesus para a cidade de Nazaré, ele vai desenvolver uma profissão, e eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Jesus vai aprender também o ofício de carpintaria. Jesus o carpinteiro. E eu trouxe justamente para vocês podem fazer isso, né? Pedir aí aos vossos maridos, filhos que trabalhem ou tenham alguma ferramenta em casa e possibilitar, tá? Trouxe uma gaveta lá de um armário que tenho e dá essa ideia, tá bom? De que carpinteiro faz armários. Armários têm gavetas, tá? Carpinteiros trabalham com ferramentas e ó, martelo,
Serra, se tiver serrote, melhor ainda, tá? Pincel para pintar ou invernizar. Carpinteiro também faz isso, ó. Chave de fenda, chave de boca, espátula, muitas vezes para raspar, e cola, tá? Então, são ferramentas que o marceneiro, o carpinteiro, faz jus na sua profissão. E justamente Jesus, ele aprendeu este ofício com o seu pai, ofício de carpintaria. E nessa carpintaria, é claro, dentro daquilo que se aprende, também os brinquedos oriundos da marcenaria, tá? E aí você pode trabalhar com os meninos se você tiver alguns brinquedinhos, carrinhos de madeira, tá? Para fixar essa ideia de que Jesus, chegando em Nazaré, ele absorve também o ofício de seu pai, que era de carpinteiro, tá? E nessa carpintaria desenvolveu várias habilidades, tá bom? E essas habilidades você pode trabalhar com os meninos da melhor maneira possível. Só lembrando, tendo cuidado de não deixar os meninos e as meninas com as ferramentas, salvo se forem ferramentas que não causem danos às crianças, tá bom? E fechando, a dica aqui do nosso professor é a ideia do memorizar, tá? Tem um versículo em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 29, parte B, que vai trazer as palavras lá de proteção, né? Para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Então, texto esse que vocês vão utilizar-se de uma cartolina, neste caso aqui, tá? Eu trago emborrachado, não é cartolina, tá bom? E vou colocar para vocês na descrição do vídeo, logo abaixo, o molde, tá? Para que vocês possam utilizar caso queiram reproduzir. Caso não queiram, fica a critério de vocês. Mas o que a lição ela nos dá de ideia? Que a gente tenha o desenho de uma mão e no desenho dessa mão o texto para memorizar, tá? A ideia do autor da lição é que esta mão seja a mão de Deus. E é preciso ter algum cuidado na hora de desenhar, ou de decalcar, ou de colar. Porque se é a mão de Deus, em tese, é uma mão que vem de cima para baixo. E aí de cima para baixo, a melhor maneira das crianças poderem identificar é você desenhar um céu. Ou no mínimo, tá? Não sou bom de desenho não, tá bom? Mas vamos lá. No mínimo, desenhar nuvens. Desenhei uma. Desenhei duas. Duas nuvens. Tá difícil identificar? Não tem problema. Desenha um sol. Tá? Desenhou sol, nuvem, agora já ficou mais fácil das crianças identificarem. E pelo que o comentarista pede que a mão ela seja a mão de Deus e dentro o versículo, aí vocês, criatividade de vocês, tá? Eu não sou de desenhar bem, mas 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Da mesma forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5 dedos, tá? Vocês vão fazer maior, é claro, para que caiba aqui pelo menos 2 palavrinhas, né? Não cabe o versículo todo, mas pelo menos Deus protege, tá? Deus protege. E segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, 29, parte B. Tá, ó. E está montado. Se vocês fizerem maior, melhor ainda para que as crianças possam visualizar, tá? Não fiz menção do nosso cubo aqui de guarda
dos nossos visuais, mas é claro que foi uma sugestão aí da tia Edna e que eu saio aproveitando, tá bom? Então, além do pendurador de cartazes, a gente tem também aqui o cubo para isso. Além dos bonecos, ferramentas, gavetas, brinquedos, tudo o que vocês possam utilizar para que a lição ela fique marcante. Jesus de Nazaré, tá? É o título da lição. O que tem que ficar marcante? Jesus sai de Belém, vai para o Egito, volta para Nazaré. Se vai fazer isso com um cabo de vassoura, ou com um carrinho, ou pegando cada um na sua mãozinha, vai e volta, é com vocês, professoras, tá bom? Mas tem que ficar marcado. Jesus vai, por quê? Porque alguém deu uma ordem para fazer mal a ele. Outro alguém foi lá para fazer o mal a ele, né? E seu pai, que recebeu esta ordem por meio do sonho de um anjo, leva a família para se proteger. E depois volta para cumprir a ordem de Deus e lá em Nazaré se estabelece como aqui carpinteiro. Que Deus te abençoe, te use maravilhosamente e poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.